Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre rotulagem, mais especificamente a NBR 14725, parte 3, que trata desse assunto. Por que isso é importante? Imagina que você tem esse vasilhame lá na sua bancada. Será que isso é água ou isso aqui é álcool? Isso é muito comum de acontecer, tá? Colocarem os vasilhames sem a identificação, sem o rótulo. E aí a gente vai precisar dessa informação. E a NBR 14725 estabelece as informações de segurança relacionadas ao produto químico a serem incluídas na rotulagem. Tá? Por isso que a gente vai dar uma lida nela. E olha lá, a rotulagem do produto químico prevista nesta parte da ABNT, essa NBR é dividida em 4 partes, tá? A gente está vendo a parte 3. Não contempla todas as situações que possam ocorrer na utilização do produto. Então, lógico, aqui vai estar só o principal. Pode ter muito mais coisa, mas a gente vai pelo menos identificar o que é principal. E formações de segurança para rotulagem de produto químico perigoso. O que vai ter? Vamos lá. Rotular de produto químico classificado perigoso de acordo com a NBR 14725-2. Lembra que eu falei que era dividido em 3 partes? Então, na parte 2 tem a classificação, tem o sistema de classificação de perigo. Aí você já deve estar pensando aí, pô, professor, já tem que ter a NBR 14725-3, agora o senhor está falando que tem que ter a 2, isso aí custa muito caro. Não te preocupa. A Biquim, ela tem um convênio com a ABNT e ela disponibiliza gratuitamente essas NBR. Então, na descrição do vídeo, eu vou colocar o link para você chegar lá na Biquim e baixar essas NBR gratuitamente. Então, bora lá. A rotulagem de produto químico classificado como perigoso deve conter as seguintes informações. Então, o que vai ter? Primeiro, aí tem a identificação do produto e telefone de emergência do fornecedor, ou seja, o nome comercial e o nome técnico do produto conforme a FISPIC. Então você vai lá na FISPIC, vai verificar qual é o nome comercial, tal, qual é o nome técnico, e aí você coloca no seu rótulo. Além disso, telefone de emergência do fornecedor, fornecendo informações sobre segurança, saúde, incluindo informações toxicológicas e meio ambiente. Então quando eu ligasse para esse telefone, eles deveriam disponibilizar essas informações. E aonde eu vou encontrar toda essa informação na FISPIC? Ah, tá fácil. Lá na seção 1, identificação do produto da empresa, tu tem essas informações para colocar no teu rótulo. Então a primeira parte do teu rótulo já está feita. 2, ou melhor, B, composição química. Deve conter o nome dos ingredientes, ou impurezas que contribuem para o perigo da substância ou da mistura, por meio do seu nome químico comum ou genérico. Então, qual é aquele que causa problema? Para a definição dos ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo, deve-se observar os limites estabelecidos conforme a NBR 14725-4, que é a outra. Tá? Então, nessa NBR 14725-4, vai ter justamente quais são esses produtos, quais são os parâmetros, né? Quais são os limites. Então, bora lá, ver a tabelinha. Para toxicidade aguda, acima de 1%. Então, se eu tenho um produto químico que é tóxico e ele tem mais do que 1%, maior ou igual, né, a 1% em relação ao produto químico como um todo, eu já tenho que indicar o nome dele. E assim vai, ó, corrosão, lesão, sensibilização, mutagenicidade categoria 1, mutagenicidade categoria 2, carcinogenicidade, olha, carcinogenicidade basta ter 0,1%, que já teria que aparecer. O que mais? Toxicidade de reprodução e lactação, toxicidade sistêmica para certos órgãos, e assim vai. Tá? Então você percebe que tem uma tabela. Então, se eu tiver mais do que 1%, 0,1%, vai ter que aparecer no meu rótulo de acordo com a classe de perigo que está lá na NBR parte 4. Perigo por aspiração também, ó. Perigo por aspiração categoria 2 e perigoso ao meio aquático maior que 1%. Caso o ingrediente ou impureza contribua para o perigo, seja um segredo industrial, então eu não posso disponibilizar aquela informação porque é um segredo, senão o meu concorrente vai saber o que tem e faz igual. O fornecedor fica desobrigado a informar tal ingrediente, impureza no rótulo do produto químico perigoso. Então, caso seja uma coisa essencial lá para saber o que é aquele produto, a empresa tem o direito de não colocar. Porém,
No entanto, deve ser informado os perigos relacionados ao ingrediente impureza de forma que não comprometa a saúde e a segurança dos trabalhadores ou consumidores e a proteção do meio ambiente. Ou seja, você não vai colocar o nome, mas quais são as consequências daquele produto que a gente não colocou o nome? Eu preciso saber. Então, eu preciso dessa informação dos perigos relacionados ao produto. Eu apenas vou colocar o nome dele. Quando alguma informação referente à composição for omitida para a proteção do segredo industrial, deve ser inserida uma frase informativa desta condição, tal como: informação confidencial retida, segredo industrial, informação confidencial. Em algumas FISPICs você encontra isso, tá? Então você já entendeu por quê? Porque a empresa não quer passar aquela informação, ela te diz quais são os problemas, quais são os perigos daquele produto, mas ela não vai dizer qual é o produto. E onde eu vou encontrar essa informação na FISPIC? Na seção 3, você vai lá na seção 3, composição e informações sobre o ingrediente, vai pegar o essencial e vai colocar no teu rótulo. Pictogramas de perigo. Então, os perigos associados ao produto químico perigoso devem ser informados por meio de pictogramas de perigo. Você já deve ter visto esses desenhinhos aí, cada um tem um critério, né? Então, olha, esses pictogramas devem consistir em um símbolo preto e com uma borda vermelha. Quando esse pictograma for utilizado em embalagens não destinadas à exportação, a borda pode ser na cor preta. Geralmente eu vejo vermelho, mas vamos lá. Então, o primeiro item, explosivos, classificação. Então, explosivos instáveis. Aí tem divisão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Então, no 1.5, 1.6, não é exigido pictograma. E o pictograma é essa bombinha explodindo aqui. Para gases inflamáveis, eu coloquei todos, vai ficar um pouquinho longo, mas eu achei importante colocar, pelo menos passar aqui rapidamente para vocês. Quando a gente vê esse foguinho, a gente fala assim, inflamável, é líquido inflamável. Na verdade, vários produtos podem ter essa figurinha do foguinho. Gases inflamáveis, incluindo esses gases quimicamente estáveis, categoria 1, 2, estáveis A e B. O que mais? Aerossóis, categoria 1, 2 e 3. Líquidos inflamáveis, categoria 1, 2, 3 e 4. Sólidos inflamáveis, categoria 1 e 2. Líquidos pirofóricos, tudo isso vai ter essa figura do foguinho aí. Sólidos pirofóricos, líquidos pirofóricos, substâncias e misturas sujeitas a alto aquecimento, categoria 1 e 2. E substâncias e misturas que em contato com a água emitem gases inflamáveis, categoria 1, 2 e 3. Então percebe que não tem jeito, a gente vai ter que ler a outra parte da NBR 14725. O interessante é ler todas, tá? Mas principalmente a 2, 3 e a 4, que a 4 é da FISPIC. Continuando aqui, gases oxidantes, é como se fosse um tubo aí pegando fogo, né? Então tem a categoria 1, que vai ter esse pictograma, os sólidos oxidantes, categoria 1, 2 e 3, tá? Então volto a dizer, você vai descobrir qual é a categoria indo justamente lá na parte 2, tá? Então na parte 2 vai ter os critérios para ser considerado 1, 2 ou 3. Gases sob pressão, aí é um tubo, né? Um vasilhame de pressão. Gás comprimido, gás liquefeito refrigerado e gás dissolvido. Então teria essa figurinha aí. Substâncias e misturas autorreativas. A tipo A é o explosivozinho, tipo B os dois tipos, tipo C e D o foguinho, tipo E e F só o foguinho e tipo G não existe elemento de rotulagem. Peróxido orgânico é o mesmo critério, tipo A, B, C e D segue exatamente o anterior. Corrosivos para os metais, categoria 1, percebe que é como se fosse um líquido caindo no metal corroendo ou na mão corroendo. Toxicidade, aí existe aguda oral, dérmica e inalação. Eu coloquei tudo junto, mas são separadas. São iguais na categoria 1, 2, 3 e 4 para oral e 5 para oral, dérmica também de 1 a 5 e inalação também de 1 a 5. Então percebe que só que na categoria 4 é um ponto de exclamação, mas os outros é a caveirinha. Corrosão e irritação à pele. Então nos primeiros 3 casos, categoria 1A, 1B e 1C, vai ser esse líquido comendo a mão ou o metal. Mas a categoria 2 já é o ponto de exclamação e a categoria 3 não é exigido o pictograma. Lesões oculares graves, irritação ocular, categoria 1. Categoria 2A é o ponto de exclamação e categoria 2B não é exigido.
Sensibilização respiratória, olha lá, categoria 1 e subcategorias 1A e 1B. É como se fosse o corpo humano, lá um tronco explodindo de dentro para fora, né? Então nesse caso, ó, eu vou ter sensibilização respiratória, sensibilização à pele e perigos por aspiração, categoria 1 e 2. Mutagenicidade em células germinativas, percebe que essa figurinha aí significa um monte de coisa ruim. Categoria 1A, 1B e 2. Carcinogenicidade, olha lá, 1A, 1B e 2. Toxicidade à reprodução, categoria 1A, 1B, 2 e categoria adicional para efeitos sobre ou via lactação. E toxicidade para órgãos-alvos específicos, exposição repetida, categoria 1 e 2. Toxicidade para órgãos-alvos específicos, exposição única, categoria 1 e 2 é o corpo humano explodindo, categoria 3 é o ponto de exclamação. Perigo ao ambiente, perigoso ambiente aquático, já estão acabando as figurinhas. O pictograma categoria 1, 2 e 3 não é exigido. Ao ambiente aquático crônico, categoria 1 e 2 é o peixinho morto aí, categoria 3 e 4 não é exigido. E perigoso a camada de ozônio, categoria 1 é o ponto de exclamação. Então percebe que não basta eu colocar lá o pictograma, eu preciso saber o que significa o pictograma. Então é interessante você dar uma estudada para saber. Por exemplo, talvez você nem soubesse que esse ponto de exclamação é um problema, ou que aquele tronco do corpo humano lá explodindo por dentro pode ser até carcinogênico o produto. Então essas informações mais críticas o nosso trabalhador tem que saber. Tá? E onde eu vou encontrar essas informações na FISPIC? Na seção 2, identificação dos perigos, e na seção 14, informações sobre transporte. Agora eu vou ter que colocar a palavra de advertência. As palavras de advertência servem para indicar a maior ou menor gravidade de perigo e alertar o leitor do rótulo sobre um possível perigo. Então, olha aqui uma informação importante. Ó. As palavras de advertência são perigo e atenção. Então, a primeira, ou seja, perigo, se usa para categorias mais graves de perigo. A segunda, atenção, é reservada para categorias menos graves. Então, quando tem perigo, é um problemaço. Eu coloquei até um exemplo de um cachorrão. Quando tem atenção, ainda é um problema, mas já é um cachorrinho. Então, é importante de saber isso também, que tem diferença entre perigo e atenção quando está presente no rótulo. E se a palavra de advertência perigo for empregada, a palavra de advertência atenção cuidado não pode ser utilizada. Tá? Então é perigo ou atenção, não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E a palavra cuidado também pode ser utilizada em vez de palavra atenção. Então aqui elas são como se fossem sinônimos, atenção e cuidado. Lembrando que perigo é pior, atenção e cuidado é um pouco menos pior. E onde eu vou encontrar essas informações na FISPIC? Na seção 2, identificação dos perigos. Agora eu tenho que colocar as frases de perigo. Então, as frases de perigo são textos padronizados e devem ser incluídas no rótulo do produto químico perigoso. Então, por exemplo, aqui ó, na tabela E1 vai ter lá, frase de perigo, H200, explosivo instável, H221, gás inflamável, H227, líquido combustível, H300, ó, fatal se ingerido. É importante eu saber disso, né? Então, isso estaria no rótulo. E as frases H descrevem a natureza do perigo que o produto apresenta e são acompanhadas por um código alfanumérico, formado pela letra H, seguido de 3 dígitos atribuídos para a identificação de perigo. Então, bora ver como é que funciona essa classificação. Se eu tenho H2 e mais 2 números, é um perigo físico. Por exemplo, H221, gás inflamável. Se eu tenho H3 mais 2 números, é um perigo para a saúde. Então, H310, mortal em contato com a pele. Se eu tenho H4 mais 2 números, perigoso para o meio ambiente. H400, muito tóxico para os organismos aquáticos. Tá? Onde eu vou encontrar essa informação na FISPIC? Na seção 2, deveriam ter lá as frases de perigo. Frases de precaução. As frases P descrevem as recomendações ou medidas para minimizar ou evitar danos durante a utilização ou eliminação. Então, bora ver lá como é que funciona. Então, vou ter P1 mais 2 números. É uma orientação geral. Por exemplo, P103, ler o rótulo antes da utilização. P2 mais 2 números, prevenção. P233, manter o recipiente bem fechado. Essa é a orientação. P3 mais 2 números é uma resposta. Então, por exemplo, P315, consulte imediatamente o médico. É uma resposta a um problema. P4 mais 2 números, armazenagem. P410, manter ao abrigo da luz solar. E P5 mais 2 números, eliminação. Por exemplo, P501, eliminar o conteúdo, recipiente de acordo com a legislação local, regional, nacional ou internacional.
Então percebe que é uma orientação. Onde eu encontro essas informações? Na seção 2, identificação dos perigos. Tá? E outras informações, eu vou colocar também, ó, o rótulo do produto químico perigoso deve conter a seguinte frase: a ficha de informação de segurança de produto químico deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de, e aí eu vou colocar onde é obtido, e se tiver outras informações eu coloco aí também. Onde encontrar na FISPIC essas informações? Qualquer outras informações disponíveis na FISPIC não citadas anteriormente. Se você acha importante uma determinada informação, você vai colocar. Agora, bora para a rotulagem de produtos químicos não classificados como perigosos de acordo com a NBR 147252. Tem aqueles que são perigosos e aqueles que não são perigosos. Esses que não são perigosos, quais informações a gente deveria colocar? Então, primeiro, ó, deve conter as seguintes informações. Primeiro, identificação do produto, só identificar o produto. E a frase, produto químico não classificado como perigoso. Isso já é importante, né? Porque o funcionário já fica sabendo, esse aqui não é um problema tão sério. Recomendações de precaução, quando exigidas ou pertinentes. Então vou colocar lá, se tiver alguma orientação eu coloco, e outras informações. Então isso tudo eu vou colocar nesse rótulo de não perigoso. E você sabe que todo vídeo tem indicação de livro. E o livro de hoje, Toxicologia Ocupacional, do José Tarcísio Penteado Buschinelli, da editora Fundacentro. Então, como é um livro da Fundacentro, é um livro gratuito, eu vou colocar na descrição do vídeo para você baixar. Eu comecei a fazer a leitura dele, estou no capítulo 2, e eu estou achando muito bom esse livro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. E lógico, não se esquece de se inscrever. Um abraço e até o próximo programa.